Introdução à Psicanálise, Parte 9. Psicopatologia da vida cotidiana. O inconsciente não dorme. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos então continuar nosso estudo. Até agora passamos muito tempo falando de casos clínicos, de traumas infantis e de sonhos complexos. Pode parecer que a psicanálise é uma teoria feita apenas para explicar a doença ou sofrimento grave, mas em 1901, Freud publicou um livro que popularizou a psicanálise mais do que qualquer outro. O livro chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana. A tese deste livro é provocadora. Não existem acidentes psíquicos. Para Freud, esquecer uma chave, trocar o nome de uma pessoa, perder um objeto ou cometer um lapso na fala não são frutos do acaso, do cansaço ou da falta de atenção. São, na verdade, manifestações de desejos inconscientes que interferem na nossa intenção consciente. Nesse estudo, vamos analisar o conceito de determinismo psíquico. Vamos entender por que, para a psicanálise, o erro é, na verdade, um acerto do inconsciente. O ato falho. O fenômeno mais famoso descrito neste livro é o ato falho, que significa, em alemão, literalmente, desempenho falho ou função defeituosa. Vamos focar no lapso de linguagem. Ocorre quando você quer dizer uma palavra, mas sem querer diz outra. O senso comum diz: "Ah, foi só uma confusão fonética". Freud diz: "Houve uma interferência de dois trens de pensamento". Existe o pensamento consciente, o que eu queria dizer, e o pensamento inconsciente, o que eu estava reprimindo. No momento da fala, a repressão falha e os dois se misturam. O exemplo clássico que Freud cita é o do presidente do parlamento austríaco. Ao abrir uma sessão que prometia ser muito chata e problemática, ele declarou: "Senhores, constato a presença de quórum e declaro a sessão encerrada". A intenção consciente era dizer aberta, mas o desejo inconsciente de ir para casa e evitar o conflito era tão forte que invadiu a fala. Para o estudante de psicologia, a lição aqui é técnica. O ato falho revela a verdade oculta. É uma confissão involuntária. O esquecimento de nomes e palavras. Outro fenômeno comum é o esquecimento momentâneo. Sabe quando você conhece alguém muito bem, mas na hora de apresentá-la, o nome simplesmente some? Ou quando você tem a palavra na ponta da língua? Para a psicologia cognitiva moderna, isso pode ser uma falha de recuperação de dados. Para a psicanálise freudiana, isso é uma defesa ativa do ego. Freud analisa que nós não esquecemos o que é indiferente. Nós esquecemos o que está associado a algum desconforto. O nome esquecido provavelmente está conectado por uma cadeia de associações a algo que causou desprazer, culpa ou ansiedade. Freud dá o exemplo de seu próprio esquecimento do nome do pintor Signorelli. Ao investigar suas associações, ele percebeu que Signorelli o lembrava de Signor, que significa senhor, que o lembrava de Herzegovina, que o lembrava de uma conversa sobre morte e sexualidade que ele queria reprimir. O ego, tentando bloquear a memória dolorosa, morte, sexo, acabou bloqueando por tabela o nome inocente do pintor. Portanto, o esquecimento é um buraco deixado por um recalque. Atos sintomáticos e perda de objetos. Além da fala e da memória, o inconsciente age sobre a motricidade.
Aqui entram os atos sintomáticos e as ações desastradas. Quebrar um objeto que você ganhou de presente, perder a aliança de casamento ou deixar um guarda-chuva na casa de alguém. Freud sugere que investiguemos a intencionalidade inconsciente desses atos. Perder a aliança pode sinalizar um desejo inconsciente de se livrar do compromisso ou uma raiva momentânea do cônjuge. Deixar o guarda-chuva na casa de alguém pode ser um desejo inconsciente de voltar àquela casa. Claro, como estudantes, devemos ter cautela. Às vezes, um charuto é apenas um charuto e um tropeço é apenas um tropeço. Mas a contribuição da psicanálise é nos fazer perguntar: a quem serve esse erro? Geralmente, o ato falho serve ao princípio do prazer, o id, contra o princípio da realidade. É uma pequena sabotagem bem sucedida. Lembranças encobridoras. Por fim, Freud aborda algo fascinante sobre a nossa memória infantil: as lembranças encobridoras. Muitos de nós temos memórias muito nítidas da infância que parecem banais. Lembro-me de estar sentado no chão, brincando com uma colher amarela aos 4 anos. Por que a mente guardaria algo tão inútil e esqueceria eventos importantes da mesma época? Freud diz que essa memória banal é uma tela. Ela está ali para encobrir, esconder uma memória traumática ou sexualmente carregada que aconteceu na mesma época. A mente desloca a nitidez do trauma para o detalhe irrelevante, a colher. Assim, nossas memórias de infância não são registros fiéis da realidade, mas reconstruções narrativas feitas para proteger nosso ego atual. O preço da civilização. O estudo da psicopatologia da vida cotidiana nos mostra que o ser humano vive em um estado de guerra civil interna constante. Existe uma parte de nós que quer falar, gritar, desejar e quebrar coisas. O inconsciente, o id. E existe uma parte que precisa ser educada, falar corretamente, lembrar das obrigações e manter a postura. O consciente, o ego. Os atos falhos são as faíscas desse atrito. São os momentos em que a educação falha e a natureza escapa. Agora pensem comigo, se o indivíduo já sofre tanto para controlar seus impulsos e viver em sociedade, o que acontece quando colocamos bilhões de seres humanos juntos, exigindo que todos reprimam seus instintos em nome da segurança e da ordem? Qual é o custo psicológico de viver em uma sociedade civilizada? Será que a nossa infelicidade é o preço que pagamos pela nossa segurança? No próximo estudo, vamos analisar uma das últimas e mais importantes obras de Freud, onde ele aplica a psicanálise à sociologia. Vamos falar sobre o mal-estar na civilização. Eu sou Jefferson Green e esse é o seu canal Estudante de Psicologia. Obrigado por me acompanhar nessa investigação. Beba um café, levante-se, estique o corpo, vire a folha do caderno e vamos para o próximo vídeo, o nosso próximo estudo. Te aguardo lá.